Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje é o último dia da nossa campanha do Pix de R$1. Se você puder, colabore conosco, é bem rapidinho. Acesse a chave CNPJ na barrinha aqui embaixo e na descrição do vídeo e doe R$1 apenas. Nos ajuda muito a manter o canal. Obrigado e vamos para a edição de hoje. O governo da confusão. É exatamente isso que vemos todos os dias na esplanada dos ministérios. Ninguém se comunica, ninguém se conecta e é frequentemente pego de surpresa. Que mal tem em se comunicar, se interrelacionar, discutir os projetos de maneira ordeira, desde a base da pirâmide até o topo, seguindo os trâmites que devem ser seguidos? Pois funciona muito bem em qualquer segmento administrativo, público ou privado. Então, qual é o problema desse governo? Ao que parece, tem gente muito interessada em aparecer, em medidas populistas e, em função disso, adora queimar a largada. Se você vai lançar um programa de benefício popular que envolva a economia de um país, esse programa tem de começar por onde? Mais especificamente, em se tratando de Brasil. É claro que pelo Ministério do Planejamento, para se fazer os estudos técnicos, e o Ministério da Fazenda, onde se vai averiguar a receita e o impacto envolvidos no programa. Mas tanto o ministro Fernando Haddad quanto a ministra Simone Tebet, Fazenda e Planejamento, respectivamente, foram pegos de surpresa quando do anúncio da redução dos impostos e, consequentemente, dos preços dos automóveis, que custam até R$120 mil. Eles não participaram da elaboração do programa e nem foram avisados com antecedência que ele seria anunciado ao público. Que coisa louca! O que eles estão fazendo lá? Acaba parecendo que não tem importância nenhuma para as questões mais relevantes do governo. São figuras meramente decorativas que ocupam os cargos apenas com um ônus partidário. Seria isso mesmo? Não sabemos. O anúncio do corte do IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado e o PIS/COFINS, que reduzirá de 1,5% a 10,96% o preço de carros de até R$120 mil, foi feito nesta quinta-feira. O desconto máximo para os modelos mais baratos, que hoje custam R$ 68.990, será de R$ 7.561, deixando o valor final do veículo a R$ 61.429. O governo avalia que as empresas poderão reduzir ainda mais, para menos de R$ 60 mil. E para viabilizar essa redução, menos impostos deverão ser cobrados da indústria, o que já está levando os governadores a perder o sono e a fazer os cálculos de quanto deixarão de arrecadar com a proposta. Mas o Planalto diz que essa medida será temporária, embora não tenha dado um prazo definido para o fim dela. E não foram só os ministros pegos de surpresa. O Congresso Nacional também ficou de fora. Tamanha é a confiança do governo sobre como deve governar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, teria ficado irritadíssimo, segundo uma fonte, com o atropelo do Planalto. Em conversas reservadas, Lira teria dito que o governo cometeu um erro ao divulgar o pacote sem previamente combinar com os deputados, pois o pacote de redução dos impostos sobre os veículos deve ser anunciado através de medida provisória e, para tanto, precisa de aprovação do Congresso Nacional. Arthur Lira ficou surpreso com a medida porque foi anunciada apenas um dia depois da aprovação do arcabouço fiscal, em sinal de compatibilidade com os desejos do Planalto. E agora, o mesmo faz uma coisa dessa, que soa mais como um tapa na orelha do presidente da Câmara. Ele não gostou, claro, óbvio. E pode dar muito trabalho para o governo agora em aprovar a medida apenas como lembrança de que o Planalto não governa sozinho. Portanto, ainda é cedo para os consumidores comemorarem a redução nos preços. E depois do vexame que foi a viagem ao Japão com relação ao fracassado encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente Lula ainda está às voltas com essa história de promover a paz na região do leste europeu. É nobre e coisa e tal,
Mas não parece que ele está interessado de verdade nesse tema, além de ter ganhos políticos e desviar os holofotes em cima dos tropeços do governo dele quando for conveniente. Nesta sexta-feira, ele ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e disse que não poderá comparecer ao Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo em junho. Lula também reiterou a posição do Brasil de conversar com os dois lados da guerra entre Rússia e Ucrânia para negociar o fim do conflito que já se arrasta por mais de um ano. Ele tentou convencer Zelensky à distância, mas ao perceber que a conversa mole não levaria a lugar nenhum, só restou mesmo tentar convencer os russos a deixar o país invadido. Se ele conseguir, uau, vai ser um marco mundial. Mas há quem duvide muito que isso aconteça. Nas redes sociais, Lula postou o conteúdo da conversa que teve com Putin. Ele disse, abre aspas, conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e respondi que não posso ir à Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz. Fecha aspas. Já era. Esse negócio de promover a paz com conversa de botequim não adianta, não cola, é coisa para boi dormir. O que Zelensky queria com o presidente Lula e que tanto o caçou no Japão era saber com quanto plata, money, o governo brasileiro iria contribuir para a reconstrução da Ucrânia, caso se chegasse a um acordo nos moldes que Lula queria. Quando o presidente brasileiro percebeu que o ucraniano queria pedir dinheiro, Lula abriu o gás e nunca mais falou com Zelensky. Mas como ele quer promover a paz sem sequer encontrar com uma das partes? Não dá para entender. Em nota oficial, o governo russo disse que o presidente do Brasil compartilhou suas impressões sobre sua participação na recente cúpula do G7 e também delineou sua visão de possíveis esforços de mediação para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia. Nota simples. E não apresentou absolutamente nada como estar analisando uma proposta de paz e coisa e tal. O governo russo é aliado do brasileiro em questões econômicas como uma espécie de sociedade do Banco do BRICS e é visto no mundo internacional como tal, sem exceções. Portanto, se o bicho pegar mesmo para valer nos próximos tempos, o Brasil precisará de muito esforço diplomático para não ser lesionado no campo dos conflitos bélicos. Sim, porque uma resolução tende a estar para chegar, pois uma guerra, na atualidade, durar mais de um ano é economicamente inviável. E deveremos estar prestes a conhecer um desfecho para esse conflito. E a CPMI, hein? Mal começou e já tem gente dizendo que a sigla pode virar comendo pizza muito indigesta. Oh boy! Vai ser uma pena, pois o país tem apostado muito nesta comissão e espera pelo esclarecimento das verdades e a reparação para os que acabarem sendo condenados injustamente. Mas o combate promete ser duro contra os que lutaram pela instalação dela. Veja que a Polícia Federal já está no encalço do autor do requerimento da CPMI, deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará. Segundo a polícia, André Fernandes incitou os atos do dia 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes. No relatório, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, os policiais se baseiam em duas postagens feitas por Fernandes no Twitter. No primeiro post, em 6 de janeiro, Fernandes escreveu, abre aspas, nesse final de semana, acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá, fecha aspas. A segunda postagem, feita no mesmo dia 8 de janeiro, logo depois da invasão dos prédios, o deputado publica a imagem da porta do armário de togas do ministro Alexandre de Moraes arrancada e escreve: quem rir, vai preso.
No entendimento da PF, a primeira postagem do deputado não parece ter relação com qualquer incitação ao crime, mas a segunda sim. Indica, na visão dos investigadores, que Fernandes teria coadunado com a depredação do patrimônio público. O ministro Alexandre de Moraes determinou à Procuradoria-Geral da República que se manifeste em 15 dias sobre as conclusões apresentadas pela PF. O deputado André Fernandes se pronunciou dizendo, abre aspas, se fazer uma crítica ao ativismo judicial for crime, então não existe mais democracia no Brasil. Gostaria muito de depor na CPMI do 8 de janeiro, dessa vez publicamente, à luz do dia, para que o povo brasileiro veja o quão absurdo é essa investigação. Fecha aspas. Como se vê, a coisa está bruta. Mas ainda existe o artigo 53 da Constituição Federal que absolve os parlamentares de quaisquer responsabilidades sobre o que eles tiverem dito. Resta saber se o artigo ainda está valendo, não é? E para encerrar, o ex-senador Fernando Collor de Mello foi condenado mais uma vez pelo Supremo Tribunal Federal. Ele estava sendo acusado de associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Os ministros o condenaram por 8 votos a 2. Agora, eles vão decidir pela dosimetria da pena, que deverá ser menor que os 33 anos e 10 meses propostos pelo relator Edson Fachin. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, proferiu seu voto acompanhando o relator quanto à condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas divergiu no tocante ao crime de organização criminosa. A presidente acompanhou o entendimento do ministro André Mendonça. Collor de Mello não deverá ser preso de imediato, ainda terá algum tempo de liberdade, pois entrará com um pedido de embargo declaratório, que é uma espécie de revisão da pena pelos ministros que o condenaram. O recurso possibilita que o réu esclareça alguma contradição ou omissão na decisão. Mas a chance de mudar o resultado é quase zero, uma vez que o julgamento já se arrasta no Supremo há mais de 2 semanas. Até a semana que vem, o ex-presidente e ex-senador deverá conhecer o seu destino, que muito provavelmente será diferente dos outros 2 que foram condenados com ele. A dosimetria, que é o cálculo da pena que Collor terá de cumprir, deve sair na semana que vem. E nós ficamos hoje por aqui. Participe de nossa campanha do Pix, que termina hoje. Contribua com R$1 apenas. Acesse a chave CNPJ aqui embaixo e na descrição do vídeo e colabore conosco. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço, um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau.